Nós tínhamos muita ligação com muita população branca, na Beira, não é? Em Chimoio, e esses farmeiros, muita população branca, muitas cantinas aí ao longo da linha feira, nunca destruímos. Segundo a minha opinião, a ação dos Turras era mais uma ação de intimidação do que propriamente de matar civis, porque se eles quisessem matar, aí matavam com certeza. Nós fomos sempre da política e os nossos parceiros no exterior sabiam que nós não atacávamos civis, impunemente. Nós não sabíamos o que havíamos de fazer e então eu perguntava, mas será que eu posso ir à minha moagem no mato, à cantina e tal? Sr. Velano, o senhor pode ir porque não está na lista. Segundo se dizia na altura, eles tinham uma lista das pessoas em quem queriam exercer represálias. Não está na lista. O que pode acontecer é que vai pela estrada fora e pode haver uma mina para uma outra pessoa qualquer e o senhor pode ser vítima dessa mina. Tinha mais, medo, porque havia lojas completamente isoladas no interior da floresta, portanto praticamente cercado por nós. Não tínhamos defesa possível. A tropa não nos defendia, praticamente não queria saber. Nessa altura, em 74, já ninguém tinha dúvidas que os Turras andavam ali. Já ninguém tinha dúvidas. Já se sabia. Então ali, num cruzamento que vai a 70 km da Beira, para sul, naquele cruzamento que vai para Maputo, que é o Ixope, é a espinha dorsal de Moçambique. Vai para sul e vai para norte. E a mais 130 km é Vila Peri. Ora, ali já tinha havido focos, já tinha havido mortes não, mas carros atacados. Já tinha havido muitos, já se andava ali a propagar, já se sabia que já não se andava muito à vontade. A população de Moçambique estava habituada a não saber que havia guerra. Porque a guerra lá para os Marcondes, a mais de 2.000 km de distância, nem a sentiam. Resultado da política oficial que desvalorizava a força e os avanços da guerrilha. Sem informação, prevaleciam na população os efeitos de uma propaganda de vitória. Não havia televisão, os jornais transmitiam aquilo que certamente já era ordenado por alguém. E a nossa informação era quando todo aquele que tivesse um bom rádiozinho que conseguia ouvir a emissora nacional, acho que era assim na altura, a emissora nacional, também não tinha grandes informações daquilo. Por exemplo, nos jornais e tal, um grupo armado que se infiltrou atacou uma herdade no Chimoio, aprisionando e tal, mas as tropas já estão na sua perseguição e tal. Era um grupo armado e tal. Tentava sempre minimizar a coisa, percebe? De maneira que uns engoliam assim, outros diziam, não, isto é... Uma informação talvez manipulada pelo governo, em que nos incentivava a continuar a fazer casas, a cultivar as terras e tudo, porque a Frelimo ia ser derrotada e aqui. Eu comecei lá a construir a minha casa em 1971 e acabou em 73. E estava lá um senhor que já nem sei como se ele chamava, o senhor administrador, e me dizia, então, mas o senhor Dias anda a construir, então aqui ouvir já os tiros perto e não tem medo. Então, para onde é que eu ia dizer? E eles já sabiam essas coisas, pá. E eu, nada. As pessoas praticamente nem se apercebiam muito daquilo que estava a acontecer. Sabia que havia guerra lá para a Moeda, lá para Montepoês e tal, para esses locais distantes. Mas como Moçambique era muito grande, nós só nos apercebemos que de facto havia guerra de verdade quando ela nos bateu à porta. Até acontecer o que me aconteceu, eu estava pronto, longe de saber o que era Frelimo, o que era partidos, eu não sabia de nada. Foi quando nós então, assustados,
Não sabíamos a quem recorrer, porque a tropa não se aventurava muito a andar pelo mato fora. Foi quando nós fomos a Vila Peri reclamar, de certo modo, mais segurança junto do governador civil. Foi quando mandamos alguns telegramas via Rodésia para não sermos apanhados pela Direção-Geral de Segurança, avisando o governo que, se não tomava medidas, nós pegaríamos nas nossas armas para defender, fosse o que fosse. Não teve qualquer efeito em resposta nem nada. Embora depois tivessem posto lá os tais flechas, o tal exército que causou alguma tranquilidade, mas pronto, mas o pânico estava semeado e não havia nada a fazer. Agricultores metem-se nos carros e tal, e com as famílias e fogem para a beira, a deixar as mulheres e os filhos e tal, para voltar depois ao coisa. Mas quando eles chegam e tal, não, eles mataram, eles raptaram 2 famílias e não sei o quê. E então gera-se um clima emocional na beira, rápido, um clima emocional, e então os ânimos exaltam-se, começa-se no café, porque só pode continuar, o que é que esta tropa toda está cá a fazer, e não sei o quê. Se eles lá estavam, era para segurar, era para defender. Então, eles estavam lá a fazer o quê? É por isso que eu digo, valia mais nunca ter ido nenhum tropa para lá. Que os colonos lá estavam e o povo de lá, a gente entendia-se. Mandei cortar as árvores que tinha no quintal para ter uma visibilidade maior se acontecia alguma coisa durante a noite, e cheguei mesmo a vigiar de janela em janela o que se passava no exterior, enquanto a minha mulher dormia, enquanto eu ia dormir descansado, ia ela vigiar, e assim. Os colonos de Vila Peri e por ali tomam consciência que afinal há guerra, tomam consciência que não estão protegidos, tomam consciência que não têm capacidade de resposta, nem eles, muito menos, mas também não há tropa para garantir a segurança, e a consciência de que, não sei se eles pensaram estamos perdidos, mas estamos tramados. Começamos a ir para a carreira de tiro e era a própria Direção-Geral de Segurança que nos ministrava esse treino. Alguns foram distribuídas metralhadoras, a mim não. Eu tinha apenas uma Walter que me tinha distribuído o caminho de ferro e era essa a minha arma. 2 dias depois do ataque à fazenda Águas Frescas, a revolta instalava-se entre a população branca da zona. Como forma de protesto, foi decidido que as lojas fechassem em Manica e em Vila Peri. E depois na Beira, após o apelo lançado pela Associação Comercial. O movimento estendeu-se a todo o comércio da cidade, incluindo restaurantes, cafés, casas de espetáculo e bancos. No dia 17, a partir da manhã, a população começou a manifestar-se diante da sede do governo do distrito e, ao fim do dia, dirigiu a contestação contra os militares. Fizeram uma manifestação em frente da Messes Sociais, protestando contra o que eles chamavam a inércia da tropa, o que era injusto. E o que é mais extraordinário é que o governador de distrito, que era o coronel Sousa Teles, à frente da manifestação, embora sendo militar. Antes daquela grande manifestação, ele tentava equilibrar as coisas, né? E ele via que, na verdade, as populações estavam com razão. E sendo ele tropa, ele era coronel. E quando foi o dia D, ele pôs ao lado dos manifestantes e a seguir foi demitido. O jornal Notícias da Beira diz que Sousa Teles exprime compreensão pela reação dos colonos ao ataque à fazenda de Manica, mas acredita que eles respeitarão as forças da ordem. E diz que a manifestação é uma demonstração de pesar pela morte ocorrida e de desagrado pelos acontecimentos. Não diz que é de protesto contra as Forças Armadas o verdadeiro motivo. Uma das coisas que diziam, deem-nos armas que a gente resolve isto.
Nós, com a tropa rhodesiana e a tropa sul-africana, resolvemos isto em duas penadas. Era a ideia. Apedrejaram a messe, partiram vidros, os oficiais tiveram que praticamente se esconder dentro da messe, não entraram dentro da messe. Não entraram, isto é, não entraram para os quartos que havia, porque aquilo era messe e também algumas residências, alguns quartos em cima. Era assim como uma colónia de férias, não é? Pronto, as famílias estavam ali instaladas, que tinha boa praia todo o ano e tal. Tinham 2 hotéis por conta deles, que eram os 2 melhores hotéis na altura. Um deles estava alugado às famílias. Levavam as mulheres, estavam ali com o cão de estimação, com o gato de estimação. Então o que é isso? O que é isso? Quando se vai para a guerra? Levavam uma vida de ricos, tinham bons carros, viviam nos bons hotéis, tinham instalações muito ricas, messes bastante ricas, e o povo português residente lá, que não via com bons olhos o movimento de libertação, achavam que os militares tinham pacto com os da Frelimo, não lutavam. Há os rhodesianos a fazerem a sua própria ação, com os jornais chamarem cobardes aos militares portugueses. Na Rodésia, naquela altura, saiu uns panfletos: se você quer gozar umas férias tranquilas e à beira-mar, então aliste-se no exército português. Isso, toda a gente viu esse panfleto. Você veja o descrédito até que aquilo chegou. Começa a criar-se a ideia de que não havia interesse para a própria tropa acabar com a guerra, né? Aquilo era um negócio. As comissões que os oficiais iam fazendo, eles estão cá a encher-se de dinheiro, isto para a própria metrópole é um negócio, com os aviões, com as coisas e com isto e tal. Criava-se essa ideia de que os militares só faziam a guerra para ganharem dinheiro, mas não para defender os colonos. O povo começou a ofender a tropa, a tirar pedras, não sei o quê, e pronto, aqueles slogans impróprios ou próprios, não sei, filhos deste, filhos daquele, a tropa não se moveu. Tiveram que chamar a polícia militar, houve alguns disparos para o ar, houve bastões, houve muita malta que fugiu para a praia, que a praia é logo ali mesmo pegada, e foi só a polícia militar é que conseguiu resolver essa situação. Chega-se àquele ponto em que, do ponto de vista para a Frelimo deve ter sido magnífico, e viu-se, em que as Forças Armadas estão isoladas para todos os lados. Para nós era uma contradição entre os colonos e o seu exército. Era uma contradição que para nós era vantajosa, porque era um desprestígio do exército português, que isso demonstrava uma fraqueza, portanto, do exército português e de todo o sistema colonial em Moçambique, e que a nossa guerra deve avançar com maior intensidade ainda mais. Pedi ao general Costa Gomes para ir a Moçambique à beira ver o que se passava. Ele foi e quis tomar uma medida que eu travei logo, que era mandar sair contra os manifestantes brancos a polícia negra, que havia a polícia de intervenção negra. Eu disse, transformamos a guerra entre brancos e pretos, nem penso nisso. Disse, mandem um telegrama para lá. Quando ele lá chegou, nós estávamos com toda a esperança que ele viesse para resolver a situação. Quando a gente viu que ele não resolvia nada, então aquele foi um bocado maltratado, não é? Maltratado em palavras, não é? E foi contestado, muito contestado, Costa Gomes. Queríamos uma solução. E ele não foi lá adiantar nada. Dizia lá, isto está difícil, mas não está... Não é para desanimar, não está muito grave e tal, não sei o quê. Mas a gente sentia que estava. Sendo o representante máximo da tropa em Moçambique comandada por Basto Machado, Costa Gomes era visto pelos colonos da Beira como o principal culpado da inoperância militar e acusado de não ter apresentado nenhuma solução que tranquilizasse a população branca. De tal modo que houve em Moçambique entre os colonos quem tivesse planeado a sua eliminação física. Chegou
a criar-se uma comissão para o assassinato. Isso também ainda vieram ter comigo para isso, mas eu não estava disponível para isso. Pronto, não aconteceu, se calhar, porque viram que não valia a pena estar a correr esse risco, não sei. Mas sei que eles queriam no aviário. Havia de ser muita gente para ser o povo, não é? Eu aí não estou muito bem documentado, mas que houve essa comissão para ir organizar o povo. Se calhar não tiveram tempo, foi de organizar o povo, não sei. No dia 20, o Jornal Notícias da Beira anunciava na primeira página: o sossego voltou à cidade. Isto apesar de nunca ter noticiado que os manifestantes lançaram pedras e dispararam contra a messe de oficiais, nem que a concentração fora dispersa pela polícia militar, havendo feridos, incluindo o comandante da força, nem que a polícia se mostrara passiva com os manifestantes. O movimento dos capitães relatará as manifestações para a coordenadora em Lisboa como vexatórias para os militares. Tínhamos o controlo subterrâneo, digamos assim, clandestino de todo o aparelho do Estado-Maior, aquilo era tudo nosso, não é? Os meios todos estavam à nossa disposição, desde o script, desde as transmissões, estava tudo à nossa disposição, estava tudo connosco. Não sei se a própria Pito sabia o que é que havia, mas se sabia, teve caladinha porque sabia que era avassalador mesmo, não é? Não havia hipótese. Quando foi da Beira, mandou-me logo para lá a ideia da comissão, o coordenador, e do que é que estava a passar. Do que se passou, falta saber a origem exata entre várias teorias. Se a PIDE, descontente com a condução da guerra, se os democratas da Beira, que Jorge Jardim acusa, enquanto outros o acusam a ele, embora a descrição do seu jornal no caso. Fui acusado de variadas coisas, como estará recordado nos nossos tempos de Moçambique, como de ter provocado as ações em Vila Peri e em Vila Manica para exacerbar as populações e, ao mesmo tempo, provocar a reação das Forças Armadas. Como é que era possível realmente o meu pai estar ligado a um grupo que pudesse ir contra as Forças Armadas com quem ele tanto colaborava e que tanto prestigiava e se orgulhava do trabalho que faziam? O engenheiro Jorge Jardim não teve nada a ver com esses acontecimentos? Claro, com o engenheiro Jorge Jardim nunca se sabe. Eu não sei se teve ou não, mas não me ponho as mãos no fogo, nunca se sabe. O meu pai interpretava esse facto pontual como um facto orquestrado por democratas, entre aspas, da Beira, de ideologia marxista soviética, e que, no entender do meu pai, tinham realmente a vontade de criar instabilidade, incluindo dentro da própria as Forças Armadas, como por exemplo o Dr. Afonso dos Santos, Malaquias de Lemos, o Manuel Rezende, o Arminho de Brito. Portanto, estes quatro, pelo menos, pertenciam a este núcleo. Jardim, que acabara de negociar o programa de Lusaka com Kaunda, classifica de frelimistas a maioria dos democratas da Beira. Liga-os à Associação Comercial e comenta que no documento que entregaram a Costa Gomes defendem a solução política do problema moçambicano e sugerem uma ampla consulta popular. No relatório que preparou sobre a sua visita a Moçambique, o general Costa Gomes faz uma descrição da situação nas cidades da Beira e de Vila Peri, mas não refere esse documento. Apenas assinala que no dia 17 o encerramento do comércio foi decidido pela Associação Comercial e que no dia 19 a mesma associação apelou pela rádio a que os seus associados não tomassem parte em novas manifestações. O que então se passou fica mais claro após o 25 de abril de 1974, quando surge em Moçambique o Prumo, movimento político ligado a elementos da Associação Comercial, que revela o memorando entregue a Costa Gomes. Um documento que de facto defende a necessidade de se encontrar, para o problema moçambicano, a solução mais apropriada de ordem política, e em que a associação apenas assume a convocatória do encerramento do comércio e considera espontâneas as manifestações que se seguiram. Acontecimentos que terão provocado nos militares um efeito decisivo. Unirem-se numa base de defesa do prestígio das Forças Armadas
mas ao mesmo tempo já com noção, até porque vinha do antecedente, de que esse prestígio só podia ser garantido no confronto com o Estado-Maior, com o Ministro, com o Governo, é claro, com a situação em geral. Depois de dar a voltinha aí foi um instinto. Sucedem-se reuniões e deliberações que alargam, consolidam e politizam o movimento dos capitães e que culminam com um plenário de oficiais. Realizado em Cascais, em 5 de março, aprova o texto O Movimento, as Forças Armadas e a Nação, onde se refere que os acontecimentos da Beira demonstram o divórcio entre a população e as Forças Armadas, responsabilizadas pelo poder político desde a queda da Índia, em 1961. O documento defende o estabelecimento de uma democracia política e virá a estar na gênese do programa do Movimento das Forças Armadas. Antes, porém, já Spínola agitar o país com o seu próprio manifesto, o livro Portugal e o Futuro, que esgota rapidamente. É um certo histerismo que houve em relação, repare, não há memória em Portugal, pelo menos, de 3 mil exemplares, seja do que for, desaparecer numa livraria só em 4 horas ou 5. Spínola propõe uma solução federal para o ultramar, mas mais do que isso, defende uma solução política para a guerra, rompendo com o governo e lançando na opinião pública o debate sobre a política ultramarina, tema nunca discutido. Foi uma grande machadada. Por um lado, portanto, não se compreendia bem, porque pensava-se que a guerra que estava, do ponto de vista de Angola, que estava acabada, e quando ele aparece, a guerra não tem solução. Portanto, a guerra não é solução. Temos que ir para uma solução política. E o Spínola pega exatamente daquilo que se pensava que podia ser uma proposta para Angola, uma federação, federar os países, dar um estatuto de autonomia a todas então províncias ultramarinas. Isso era uma situação do agrado de toda a gente. E se isso era um homem que se mostrava aberto a dialogar com os movimentos de libertação, isso parecia realmente trazer uma promessa, finalmente uma promessa de solução. Caiu como uma bomba em Angola. Eu fui das primeiras pessoas que levou o livro do Spínola para Angola.